Graça e paz, boa noite, amém? Alegria estar aqui com os irmãos, nesse momento maravilhoso na presença do Senhor. E antes de dar início à mensagem, queria que você desse uma olhada para o lado aí e falasse com essa pessoa que está do seu lado assim, com um sorriso. Que bom que você veio! Tem que ser com um sorriso, hein, amados? Glória a Deus! Porque um dos frutos de estarmos na presença de Deus é a alegria, amém? A manifestação do Espírito no nosso coração, ela gera alegria. Por isso que precisamos estar alegres na presença do Senhor. É uma alegria que não provém de elementos físicos. Por exemplo, se você ganhou muito dinheiro hoje, se você foi lá naquela churrascaria e almoçou hoje, amém? Recebe aí, ó, aquele bife abençoado, né? A gente, amém? Né? Foi lá no Gigante Nordestino, né? Carne seca com abóbora, né? Olha aí, ó. Não, às vezes hoje você estava em casa simples, fez aquele mexidão, né? E deu glória. E aí você chega aqui hoje, de repente enfrentando muitas lutas, mas nesse ambiente você é fortalecido e dentro do seu coração brota uma alegria inexplicável. Alegria que o dinheiro não pode te dar, que os bens materiais, que circunstâncias da vida não podem te dar, porque é a alegria do Espírito Santo. Por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse lugar é lugar de alegria, que o Espírito Santo possa gerar essa alegria nos nossos corações, amém? E para isso nós precisamos de fé, para tomar posse das verdades da palavra de Deus. As promessas de Deus são tomadas a partir de fé. Eu preciso aplicar fé na palavra, crer no que a palavra diz, e assim eu tomo posse daquilo. A Bíblia diz que Abraão, ele creu no que Deus havia dito a ele. O que Deus disse a ele? Ele com 75 anos de idade, não tinha filhos, né, com sua esposa Sara, ela também de uma idade elevada, mas Deus aparece para ele e falou assim, ó, você vai ser pai de uma de uma multidão de nações. Ele creu, a Bíblia diz que ele creu naquilo, ele não levou em conta o seu corpo amortecido, mas creu na promessa de Deus. Então a promessa de Deus, ela é tomada por fé, amém, amado? Precisamos manifestar fé na palavra de Deus. Nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Se ela diz que nós somos mais que vencedores, significa que nós somos mais que vencedores. Amém, amados? Glória a Deus. Cada mês nós meditamos em um tema, em um alvo de estudos. E nesse mês de outubro será um tema bem interessante, tá? O nosso estudo desse mês de outubro, que nós vamos estar focando, né, em algo muito importante que a igreja precisa fazer, que é a consolidação, que é o abraço aos novos convertidos. Nós vamos estudar bastante esse tema durante esse mês ao longo das ministrações. Quinta-feira estivemos aqui e eu falei sobre isso, tá? Vou tentar falar um pouquinho também daquilo que falamos na quinta-feira, tá ok? Convido a igreja a abrir a sua Bíblia lá na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Amém, misericórdia. O tema de hoje é o verdadeiro evangelho. Tema de hoje, o verdadeiro evangelho. Essa carta é uma carta que Paulo escreveu para tratar disso, do verdadeiro evangelho. Nós estamos aí no circuito 4x4 de leitura, eu dei uma avançada, eu estou em Gálatas, eu estava meditando sobre essa temática. E lá na frente a gente vai entender por que eu estou falando isso, que se é o mês da consolidação.
É o mês que a igreja precisa abraçar aqueles que estão chegando, ok? Essa carta, nós já temos aprendido sobre a vida do missionário Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Ele ia para outros países, evangelizava, ganhava pessoas para Jesus, né? Fundava igrejas, levantava lideranças e ia embora, e assim sucessivamente, ok? Então ele ia abrindo várias igrejas em vários países, em várias cidades. E com o tempo, ele se comunicava com essas igrejas através de cartas, né? Até na quinta-feira eu falava com os irmãos. O meio de comunicação daquele primeiro século, né, as distâncias, era carta. Hoje você tem o WhatsApp, né? Que em frações de segundo tu manda tudo. E se demora muito para ficar, né, aqueles 2 pauzinhos assim, você já fica agitado, né? Manda e remanda mensagens do pessoal. Mas até pouco tempo atrás, aqui no Brasil, telefone residencial não eram todos que tinham, não é? Eu até falei isso quinta-feira. Às vezes uma pessoa na rua tinha, e você ia lá, tinha que conversar com a pessoa. Ou às vezes na associação de moradores tinha um telefone, e aí você ia lá, pagava um dinheiro e fazia uma ligação. Ou dava aquele número e alguém da associação ia te avisar. Aí teve o BIP também, que começou nos anos 90. Tinha um BIP, tocava ali a mensagem ali, era mais difícil. Hoje não, hoje é instantâneo. Mensagem, mas naquela época não era. Então Paulo iniciou aquela igreja, estabeleceu aquela igreja, e com o tempo, aquelas pessoas daquela igreja se comunicavam com Paulo, né? Fazia um relatório de como estava aquela igreja. O que aconteceu, amados? Aquela igreja, após a saída de Paulo, ela estava crescendo, avançando. Daqui a pouco começaram a chegar daquela igreja pessoas lá de Israel, lá de Jerusalém, e começaram a querer mexer na doutrina daquela igreja. Começaram a tentar judaizar aquela igreja. Quando eles chegaram lá e observaram aquela igreja, se apresentaram como apóstolos, missionários, e falaram: quem é o pastor daqui? É Paulo. É Paulo? Mas ele não é muito apóstolo não, hein? Deixa eu falar, Paulo não era 100% apóstolo. Começaram a denegrir a imagem de Paulo. Começaram a dizer que eles tinham que guardar o sábado, circuncisão, as festas, enfim, tentaram judaizar a igreja. Tentaram dizer que a salvação não é pela fé, é por obras. Aí você vê que essas são as temáticas encontradas nessa carta. Paulo, quando fica sabendo disso, ele fica irado. E ele alerta a igreja para que eles não saíssem do verdadeiro evangelho. Hoje, amados, não é diferente. Existem falsos mestres por aí, trazendo um joio para a massa verdadeira, como Paulo diz que um pouco de joio leveda toda a massa. Nós temos aí ensinamentos que são totalmente antibíblicos. E quando a igreja ela é contaminada com ensinamentos antibíblicos, o verdadeiro coração da igreja é o que? Amortecido. E aí nós não temos amor aos perdidos, aí não temos evangelismo, aí não temos, o abraço que a igreja precisa manifestar aos que estão longe do Senhor. Nós não temos comunhão. A igreja começa a perder a sua natureza. A igreja começa a morrer de dentro para fora, através de falsos mestres e falsas doutrinas. E por isso que muitas das vezes a igreja tem dificuldade de consolidar os perdidos, de abraçar as pessoas, que acaba sendo um lugar de entretenimento. Acaba sendo um local onde as pessoas vão para passear um pouco, vão para prestar alguma coisa e vão embora e acabou. Não, amados. Igreja é família espiritual. A igreja é o corpo de Cristo manifesto. A igreja precisa viver a orientação que Jesus deixou. Por isso, nessa noite eu quero trazer aquilo que a teologia chama de uma apologética, uma palavra de defesa da fé, do que vem a ser o verdadeiro evangelho. Da mesma maneira que grupos se levantavam contra a igreja da Galácia, hoje nós vemos falsos mestres, pessoas se dizendo cristãos na sua aparência, mas não na sua essência. Pessoas com performance, mas não têm poder de Deus.
com intuitos ruins, terrestres e não espirituais. E nós precisamos estar atentos e alertas para viver o verdadeiro evangelho. Já aconteceu com você? De estar procurando um endereço, agora não, tem o Google Maps, isso ajuda muito. Mas de andar num lugar e chegar e falar assim, não, volta tudo, que você entrou numa rua errada, é na outra ponta da rua. É isso que pode acontecer, mano, quando nós não vivemos a verdadeira palavra de Deus. Lá em Mateus, capítulo 6 ou 7, fugiu agora a memória, Jesus está fazendo uma série de sermões e em um certo momento ele fala assim, cita pessoas que tinham muita performance, mas não estavam ligadas a ele. Jesus diz assim, naquele dia, Jesus vai dizer, em meu nome fizeram muitos sinais e coisas e tal. Aí Jesus fala assim, ó, não conheço vocês, apartai-vos de mim os que praticaram a iniquidade. Então são pessoas que traçaram uma jornada, mas andaram no caminho errado, um caminho paralelo, mas não era um caminho da palavra de Deus. Por isso, nessa noite, eu quero trazer uma palavra de defesa de fé, para que nós possamos estar atentos ao verdadeiro evangelho de Cristo e vivê-lo. Então eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. A igreja da Galácia, onde é a atual Turquia. Amém, misericórdia? Amém? Quem está dormindo, diga amém. Acorda aí. É só para despertar os irmãos. Amém? Antes de estar lendo, vamos orar, pedir que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Pai, essa é a tua palavra. E em cima da tua palavra nós pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Nós não queremos sair daqui sem um direcionamento, sem um fortalecimento, sem estarmos despertados na fé que há na tua palavra. Senhor, fala conosco, que saiamos daqui fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de estar lendo aqui, muitas das vezes nós chegamos aqui com muitos problemas, muitas lutas. E às vezes nós queremos ouvir uma palavra que venha ao encontro daquilo que estamos passando. Mas o Senhor nessa noite quer nos tratar. O Senhor nessa noite, Ele quer que coloquemos diante dEle os nossos desafios e possamos aprender a descansar nele. Descanse em Deus, guarde o seu coração, esteja atento à sua mente para a palavra de Deus. Que essa semente não venha se perder, mas ela venha encontrar no seu coração o terreno fértil para frutificar. Deus está falando, amado. Deus muitas das vezes não fala aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Então que nessa noite possamos estar certos, descansados no Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ó espanto de Paulo, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O que é anátema? Maldição, seja maldito. 9, vamos encerrar ali no 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebeste, seja anátema ou maldito. Ou seja, Paulo diz assim, tem um pessoal aí pregando o evangelho, mas está totalmente fora daquilo que foi anunciado a vocês. Então vocês considerem aquilo como uma coisa errada, uma coisa sem valor. Então, amados, o perigo que aquelas igrejas passavam, hoje nós também estamos diante desses perigos, em virtude de falsos irmãos e falsos ensinamentos. Assim como naqueles dias, hoje vemos um ataque contra o verdadeiro evangelho. Como cristãos devemos permanecer atentos à palavra
e não nos desviar da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios, Leonardo, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Evangelho é simples, Evangelho é puro. Evangelho é palavra de Deus, Evangelho é Cristo em nós. Jesus traz uma parábola que, enquanto as pessoas dormiam, num campo foi semeado o joio, uma erva ruim. E quando se acordou e se viu os frutos, observou-se que havia joio. Então, nessa noite, amado, o Espírito Santo quer nos fazer despertar para que o joio não domine o nosso coração. Eu poderia falar muitas doutrinas perniciosas ao meio cristão, poderia falar muitas coisas, mas vou destacar algumas, tá? Em nosso meio, que tem nos levado a se afastar do verdadeiro Evangelho. Primeira coisa que eu quero falar, o materialismo. Amados, alguns anos atrás, eu já estou um tempinho nessa jornada, o foco das pessoas era céu, evangelismo, oração, estudo da palavra. Você ia em igrejas, assim, 30 anos atrás, reunião de oração da igreja cheia. Não precisava ter um atrativo, não precisava vir alguém de fora. Todos ajoelhados, com banco de madeira, negócio de ar-condicionado. Não tinha não, irmãos. Quem é mais antigo aí sabe o que eu estou falando. Não tinha negócio de ar-condicionado, aquele banco de madeira, pessoal joelho no chão e orando, ó. Orando, calor e aquela coisa toda. As pessoas tinham o foco em oração. Iam para as reuniões de oração. Domingo era dia de evangelismo. Eu não é? Quem mais antigo sabe o que eu estou falando, amado. Você ia para a igreja de manhã, era a escola dominical, culto da palavra, tinha ali, igreja cheia, dividida ali, cada um no grupo estudando a palavra. Depois, almoço rapidinho, você ia novamente de tarde para quê? Para evangelizar. Domingo de tarde, você passava em muitas praças e muitas ruas, você via grupos de cristãos evangelizando. Estou falando besteira, amados? Que você via de pessoas, coisa linda, amado, e ali muitas pessoas foram alcançadas através daqueles evangelismos, daqueles movimentos, amado, que eram feitos para alcançar os perdidos. Mas aí começou um joio no meio da igreja a ser ensinado: o dinheiro, o materialismo. Começaram a dizer o seguinte: um cristão que é aprovado por Deus, um cristão que está bem com Deus, é um cristão que tem muito dinheiro no bolso. As pessoas eram simples, não tinham vergonha disso. Quando se juntavam, faziam aquele macarrão abençoado, não é? O macarrão da vitória, não tinha problema. Dividia o pão, pedia para Jesus multiplicar. Não tinha essa, amado. Mas aí chegou ao que chamam de a teologia da prosperidade. Se você não tem dinheiro é porque você é pecador, porque você está todo errado. Qual o foco dos cristãos antes? Oração, palavra, evangelismo. Qual o foco agora? Dinheiro, materialismo. As pessoas acham que se derem tal oferta, vai ganhar de Deus. Perdeu a essência do que é oferta. Oferta é reconhecimento. Desde o início, desde as primeiras passagens sobre oferta, os primeiros que ofertaram, até na quinta-feira o evangelista falou sobre Caim e Abel, na hora da oferta, que Caim pega numa parte, Abel expressa a sua gratidão através das suas ovelhas ali. Sempre oferta foi ligada à gratidão e expressão de gratidão. Mas esses falsos mestres começaram a dizer: se você der uma oferta de R$100, você vai ganhar R$1 milhão. O foco dos cristãos deixou, em grande medida, de ser o céu para ser a terra. Eu tenho que ter o melhor carro.
Se eu não tiver o melhor carro, acabou tudo. Eu tenho que ter muito dinheiro. E aí começou oração de barganha. Se antes as orações eram: Senhor, alcança vidas, Senhor, alcança a minha família, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, Senhor, me usa na Tua obra. Agora, Senhor, eu quero ter muito dinheiro. Pai, me ajuda a pagar tal dívida. Senhor, você observa que as orações foram mudando as intencionalidades. Hoje você está ligado a pedir o material. Amados irmãos, o céu não é aqui. Não adianta ter muitos recursos aqui e perder a maior riqueza de todas, que é Cristo em nós. Cuidado, amado. Não estou falando que você não deve estudar. Não estou falando que você não deve empreender, que você não deve, se esforçar. Não estou falando nada disso, amado. Eu estou falando para você não colocar o dinheiro naquilo que é matéria. Eu estudei, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz concurso público, tenho o meu trabalho, mas eu quero te falar, o meu coração não está nada disso. Meu coração está em Cristo. Porque tudo isso é passageiro. Agora, quando nós colocamos o coração nisso, nos decepcionamos. Você vê, se o dinheiro fosse isso tudo que se fala, rico não tirava a própria vida. Rico não tomava remédio de tarja preta para dormir. E você vê pessoas que têm muita condição financeira, mas não conseguem dormir em virtude do vazio existencial. Então, o materialismo, amado, ele desviou o foco. Ele fez com que cristãos olhassem mais para a terra do que para o céu. Hoje, reunião de oração, desafio. Hoje, escola dominical, desafio. Antes, as pessoas usavam a expressão: o domingo é o dia do Senhor. Hoje nós vemos uma cultura em que uma parte do domingo vai para o Senhor. E se o Flamengo não jogar? Porque se o Flamengo jogar, e perdeu. Acabou. Então nós precisamos ter cuidado. Não estou querendo dizer que você não pode se divertir, sair. Não, amado. Deve. O Senhor nos criou para o aspecto social também, entretenimento, ver um filme, cinema e tal, tudo mais. Mas a nossa centralidade deve ser no Senhor. E o nosso olhar sempre deve estar para o céu. Cuidado, amor. Cuidado para que o dinheiro não te faça um refém. O dinheiro é o nosso servo, não o nosso Senhor. Quero destacar também uma coisa que tem se levantado muito, é esse movimento judaizante. Da mesma maneira que lá na Galácia, chegaram a rapaziada falando: o pessoal tem que fazer a circuncisão. Paulo ficou bravo, amado. Paulo falou: se vocês fizerem isso, vocês estão caídos da graça. Porque a salvação não é por obras, é pela fé. Aí hoje você vê candelabro. Tem lugar que o cidadão lá vai orar, ele bota o talite, que é um paninho que os judeus usavam. Tem lugar que guarda festa, festa disso, festa das trombetas, festa daquilo outro, movimento judaizante. Tem lugar que tem arca. Tem lugar que você não observar isso, estão falando que você está fora da presença. Tem gente hoje que sábado acredita que é o dia mais sagrado de todos. Cristãos buscando guardar sábado, amado. Quando Paulo diz que todos os dias são iguais. Movimentos judaizantes no meio da igreja. Irmãos, tudo aquilo foi sombra. Não preciso de candelabro, temos o Espírito Santo. Amém? Não preciso de arca, não preciso da terra de Israel. Não, vou pegar a terra de Israel. É uma terra como qualquer outra. Acabou, amado. Tudo se resume na pessoa de Jesus e na ação do Espírito Santo. Não precisa, cuidado com os movimentos judaizantes. Outro quer botar o quipá. Olha só, retrocedendo. Movimentos que nos afastam da centralidade da palavra. Posso destacar aqui também misticismo. Irmãos, o misticismo veio com força em muitos locais. As pessoas buscam o que? É só rodar. Tem lugar que o culto é só rodar.
Você vai para lá, a pessoa ficar rodando, eu não sei como fica com dor de cabeça, mano. Irmãos, eu gosto muito de ir no monte. Volta e meia eu estou no monte. Mas, de uns tempos para cá, tem sido um desafio ir no monte. Sempre tem um cidadão que fica lá no monte, fica só esperando os outros passar. Aí ele sempre tem uns discursos iguais. Ó, irmão, Deus manda te dizer que Ele é contigo. Poxa, a palavra está dizendo isso, irmão. Não precisa ninguém me falar. Deus manda te dizer para você ficar firme, que Ele vai te dar a vitória. Amado, a palavra diz isso. Aí o pessoal chora, e aquela coisa toda. Irmãos, preste atenção nisso. O único mediador que existe é Cristo Jesus. Tem gente que fala assim, poxa, eu vou pedir o pastor para orar. Eu e você orando é a mesma coisa. Jesus te escuta, amado. Eu estou te falando para você não ser refém de ninguém. Você é livre em Cristo Jesus para orar o céu descer sobre a sua vida e sobre a sua família. Não precisamos de pessoas para nos intermediar aos céus, não, amado. Os céus estão abertos ao nosso clamor. Aí o pessoal fala, enterra uma garrafa de azeite no monte. Olha só, a unção com óleo era símbolo do Espírito Santo, e aquilo que era sombra hoje é real a partir de Atos capítulo 2. João diz, vocês já têm a unção do Espírito. Jesus soprou o Espírito em nós, amado. Aquilo é só uma figura. É uma figura. Muitos anos atrás, eu era de uma igreja que tinha essas coisas. E aí lá tinha muito óleo, né? Aí todo dia, por volta de 11 e pouca da manhã, ia uma menina na igreja e falava, pedia ao pastor, a minha avó está pedindo um pouco de azeite. E lá eles tinham muito negócio de azeite, né? Aí foi 1, 2, 3 vezes, 4, 5, 6. Aí, em um certo momento, o pastor perguntou para aquela menina, por que quase todo dia você vem aqui e pede azeite? Eu botava num copinho assim, não, é para minha avó botar na salada. Olha só, irmãos, você não precisa de óleo, amado. Você precisa do Espírito Santo. Mas sabe o que acontece? Preguiça espiritual. Não, eu vou lá no irmão, o irmão revela a minha data de nascimento, revela a identidade. Que isso, amado? Nós temos a palavra de Deus. Não estou desmerecendo, dizendo que Deus não levanta pessoas com uma palavra de revelação que levanta. O dom profético é a coisa mais linda que tem, amado. Quantas vezes, sabe, eu estava numa situação e a pessoa falou tudo que eu estava vivendo. Uma vez eu estava lá em Jardim Paraíso, estava sentado, estava muito preocupado. Os desafios da vida, questão dos meus filhos, estava muito preocupado. Veio um irmão, ele me abraçou. Ele era de manhã, então ele veio e me deu bom dia. E ele cantou um pedaço de uma música que eu estava muito preocupado. Eu estava ali, antes de começar o culto, estava muito preocupado. Uma música assim, fala assim, pastor, mestre, de nada tenho falta. Ele cantou esse verso dessa canção. E aquilo foi um bálsamo de Deus na minha vida. E ele nem sabia daquilo que eu estava passando, mas pelo dom profético de Deus na vida dele, ele revelou o que estava no meu coração. Quantas vezes, amado, vem aquela profunda intuição do Espírito, vou mandar uma mensagem para alguém. E aí eu falo alguma coisa com a pessoa, poxa, chegou na hora certa. Quantas vezes eu estou numa circunstância difícil, alguém manda uma mensagem. Posso, pastor, estou orando por você. Aí o Espírito Santo fala assim, aí, ó, resposta para a sua vida. O dom profético é a coisa mais linda, mas Satanás está querendo, sabe, trazer pessoas no espírito de comédia para descredenciar a unção profética que ele tem na igreja. Por isso que precisamos de discernimento. Deus fala com o sonho, fala na palavra, fala no louvor, fala através de irmãos. Quantas vezes, amado, já tive sonhos que Deus foi lá e ministrou através daquilo, já tive visão, já tive tudo, amado. Mas tudo vai estar ligado à palavra de Deus. Agora, num lugar que não tem palavra, todo mundo fica só um lampião, tipo Beyblade, é esquisito. Cuidado, amado. Há um apelo emocional, mas não há fundamentação na palavra. Misturas, misticismo, misturas com culturas
sabe, pagãs no meio da igreja. Precisamos estar atentos. Outros querem trazer a igreja uma visão empresarial. Igreja não é empresa, mano. Igreja é o corpo de Cristo vivo. Pastor, qual o problema disso? Quando nós achamos que igreja é empresa, nós despedimos, mandamos pessoas embora, fazemos acepção de pessoas. Todos que entram aqui são bem-vindos. Todos que entram aqui e querem caminhar são chamados de família de Deus. São importantes, são pessoas que Deus ama. Mas quando nós trazemos essa visão empresarial, semeamos disputas e desentendimentos no seio da igreja. Nós somos chamados a esse tempo, amado, a voltar à essência do Evangelho de Cristo. Eu e você somos chamados a voltar à essência. Quantos escândalos temos visto nos nossos dias? Pessoas que começaram super bem, daqui a pouco descambaram. Igrejas que começaram, sabe, alicerçadas na palavra. Homens que outrora eram usados poderosamente na palavra. Mas aí veio o patrimonialismo. Sabe o que é o patrimonialismo? Aquisição de patrimônios. A confiança deixou de estar em Deus e começou a ter uma visão empresarial. Mas o Espírito Santo nos chama a vivermos a essência do Evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque eu e você, se nós não vigiarmos, nós podemos sair da centralidade da palavra. De repente você diz assim, nada disso é para mim. Mas nessa noite o Espírito Santo está te alertando, cuidado. Aquele que está em pé, veja que não caia. Nessa noite o Espírito Santo está falando, de repente você viu isso em muitos lugares. E hoje eu estou falando contigo para sarar o teu coração e te dar a essência do Evangelho. Quando eu leio, amados, Lucas capítulo 10, versículo 25, por favor. Ali nós temos a essência do Evangelho. Lucas capítulo 10. Jesus foi questionado. E o maior mestre de todos, amado, ninguém se comparou a ele no que diz respeito ao ensino. Ele foi, um certo religioso se levantou para colocar Jesus à prova. Olha o que ele vai trazer. E nessa parábola é a essência do Evangelho. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, e respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aqui, amados, nessa pequena história, Jesus vai mostrar a essência do Evangelho. Pode colocar versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, saiu de uma cidade para outra. Só que naquela época não é igual hoje, pega ônibus, Uber, enfim, era uma jornada a pé, caminhos ermos, era perigoso. De Jerusalém para Jericó, e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele caminho. Quem era o sacerdote, irmão? Sacerdote naquele tempo, teoricamente, seria a pessoa mais perto de Deus. Camarada que fazia as ofertas, que trazia a presença, um homem consagrado. Por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo, ou seja, passou de lado. Mas por que ele passou de lado? Porque se ele encostasse em alguém ferido, ele não poderia entrar no templo. Porque quem encosta em alguém ferido naquela época deveria se resguardar por questões de doença, questões sanitárias. Então,
ele, a caminho do templo, prefere se afastar do caído do que ajudar o caído. Próximo. Semelhante, um levita que descia por aquele lugar, vendo também passou de lá. Quem era o levita? Um ajudante do sacerdote. Alguém que fazia guarda, alguém que era tesoureiro, alguém que cantava, alguém que contribuía para o culto dos judeus. Quando ele viu o caído, ele passou de lado. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, o que aconteceu? Ao contrário, compadeceu-se dele. Nesse homem samaritano, quem era o samaritano? O samaritano era alguém que as pessoas não gostavam. Era alguém de uma religião diferente, de uma região diferente, sabe, de uma cultura diferente. Mas esse homem, ele vai manifestar o verdadeiro evangelho de Cristo, que é ter misericórdia do próximo, que é estender a mão ao caído. E é isso que a igreja de Cristo precisa viver nesse tempo. Mas quando estamos voltados somente para nós, só queremos entretenimento, só queremos aquisição de bens, nós não temos esse coração. O sacerdote estava mais preocupado com ele, com o culto, com a sua religiosidade, do que manifestar o amor ao próximo. Deixa de falar, não tem evangelho sem manifestação de amor ao próximo. A razão de estarmos aqui reunidos é a fim de ajudarmos uns aos outros e manifestarmos a graça de Deus e estender as mãos uns para os outros. Agora você vê, amado, a igreja brasileira se reúne muitas das vezes para se entreter, se reúne para passar tempo, mas nós não vemos estender a mão ao perdido. Conferências cheias, cultos vazios, reuniões de oração vazias, mas quando é um evento, fica cheio. Não há misericórdia, não há uma manifestação de misericórdia. Por isso que nós precisamos ter dentro de nós, saber a essência do Evangelho, para não sermos enganados. Olha o que esse homem fez, foi extraordinário. Compadeceu-se dele, e chegando, pensou-lhe os ferimentos. Olha só, ele não precisava fazer nada disso. Primeiro que teoricamente era um rival, mas ele chega, se aproxima, cuida do ferido, né? Faz ali um processo, passa ali um remédio nas feridas, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, que era o dinheiro da época, né? E os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus questiona: quem amou o próximo? Quem manifestou o verdadeiro evangelho? Aquele homem, intérprete da lei, disse: pô, samaritano. A contragosto, porque ele não gostava dos samaritanos. Mas na atitude do samaritano, nós vemos o verdadeiro evangelho. Que eu e você possamos ter esse coração nesse tempo. Existem pessoas nesse tempo que precisam do nosso abraço, que precisam que nós estendemos a mão em favor dela. Irmãos, nós não podemos passar de lado. E muitas das vezes passamos de lado. Quando eu passo de lado, quando eu não tenho orado por vidas, quando eu não oro por vidas, nós precisamos orar por vidas. Nós precisamos orar por pessoas que estão longe da casa do Pai, pessoas que estão em processos difíceis, e nós precisamos chorar aos pés do Senhor, orando para que as barreiras caiam. Meus irmãos, não é fácil. Não é fácil chegar aqui. Existe uma batalha espiritual, e nós precisamos diariamente acender essa fogueira de oração, pedindo que o Senhor toque em corações e toque em vidas. Nós precisamos nos aproximar e fazer o convite. Precisamos convidar as vidas a ter um encontro com Cristo. Precisamos usar os meios que nós temos para falar desse amor, sejam as redes sociais, seja no dia a dia, evangelizar vizinhos, evangelizar familiares. Nós não podemos nos calar.
Nós não podemos passar de lado. Qual é a razão de estarmos aqui? Adorar ao Senhor e conectar pessoas a Jesus. A igreja somos nós. Quem manifesta o verdadeiro evangelho somos nós. E se nós não vivermos aquilo que o samaritano viveu, amado, nós estaremos pegando um caminho paralelo ao do evangelho. Eu fiz questão de salientar muitas doutrinas falsas que têm se levantado, que têm tirado o foco, têm tirado a essência do verdadeiro evangelho e têm trazido o escândalo aos corações. Nós não podemos retroceder. Não é tempo de parar, amado. O apóstolo Paulo, ele vai falar algo muito forte, que está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 12. Olha o que Paulo vai dizer na carta aos Romanos. O fim das coisas é melhor do que o início. Romanos 13, 12. Uma palavra para os cristãos. Olha o que ele diz, utilizando como metáfora o tempo. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vai alta noite, o nosso ciclo nessa terra. Nós não temos todo o tempo do mundo. Mas o tempo que nós tivermos aqui, nós precisamos manifestar o verdadeiro evangelho de Cristo. Já vai alta noite, amado. Nós vemos que essa sociedade está colapsando. Quem é a resposta de Deus nesse tempo? A minha vida e a sua vida. Quem é o sol da terra e quem é a luz do mundo nesse tempo? Sou eu e você. De repente você diz assim, quem sou eu para fazer alguma coisa? Mas é justamente esse coração que nós precisamos ter. Porque a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é a glória de Deus. Ele não precisa de um grande intelectual para agir, ele precisa de alguém disponível. Deus, para manifestar a graça dele, não precisa de um grande intelectual, precisa de alguém disponível, atento à vontade dele. E nesse tempo, amado, nós precisamos manifestar uma prática do nosso amor, porque o amor, ele é prático. O amor, ele não é teórico, o amor é prático. E eu quero desafiar a igreja, nesse tempo, a manifestar o amor de Cristo aos perdidos, evangelizando, convidando, abraçando. Pessoas que você lembrou que um dia estiveram aqui conosco, estão longe, chegou a hora de nós mandarmos uma mensagem, de nos aproximarmos, de nós oportunizarmos com que essas pessoas possam voltar para a casa do Pai. Nós podemos fazer missão, os missionários falam muito isso, orando, ok? Indo, investindo. Dessa mesma maneira nós podemos ganhar a vida. Primeira coisa é orando. Igreja, nós precisamos orar. Igreja, nós precisamos chorar aos pés do Senhor em favor das vidas. Nós não podemos ser cristãos sem sal. Nós não podemos ser cristãos que estão embaixo da cama, como a parábola diz, não estão no velador iluminando. E quando eu sou alguém assim? Quando eu não manifesto o reino de Deus. Eu sei que de repente você enfrenta muitas lutas, você enfrenta batalhas gigantescas, mas existe um caminho chamado caminho da oração. Irmãos, as barreiras caem quando a igreja se coloca de joelho, quando a igreja começa a orar, quando o povo de Deus se coloca à disposição do Senhor, maravilhas acontecem. Então, os impossíveis que você pode estar passando na sua vida, amado, eu quero te desafiar a você orar, clamar, e que isso não seja um impedimento para você falar do amor de Deus. Tem um pastor lá nos Estados Unidos, esqueci o nome dele agora, Nick. Ele não tem as pernas, ele não tem um braço, ele é só, o tronco. Eles têm um pedaço assim do braço, assim. Não sei se você já viu ele. Aquele rapaz já ganhou milhares de vidas para Jesus. Ele nasceu assim,
com essa deficiência, sem as pernas, sem os braços, mas aquele rapaz ali, ele se colocou à disposição do Senhor. E Deus usa a vida dele de uma maneira poderosa. Chega em casa, pode botar lá no YouTube, Pastor Nick. Esqueci o sobrenome dele, muito conhecido, já veio aqui no Brasil algumas vezes. E ele foi muito usado pelo Senhor para ganhar vidas. Deus está querendo te despertar, meu irmão. Deus quer te fazer um canal poderoso nesse tempo. Não vamos enterrar o nosso talento. Não é porque está em luta que eu vou abandonar o ministério que Deus me chamou. Ministério aponta para perseverança. Paulo perseverou, orientou a igreja, manifestou o reino de Deus. No final da vida dele, ele escrevendo para Timóteo, falou: cumpri a carreira, guardei a fé. Agora está posta a coroa da justiça que o Senhor tem reservado para mim. Se hoje o Senhor nos levar, podemos olhar para trás e dizer: Senhor, eu fiz de tudo para salvar vidas? Ou se o Senhor nos levar hoje, nós vamos felizes para o céu, mas com uma tristeza dentro de nós, dizendo: eu poderia ter feito mais e não fiz. Queria que a igreja se colocasse de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor. Feche seus olhos, Pai, essa é a tua palavra. O Senhor nos desafiou nessa noite, Senhor, a sair de uma espiritualidade rasa. O Senhor nos desafia nesse tempo a sermos arautos, embaixadores, porta-voz do teu amor, manifestando a tua misericórdia. De diferentes maneiras, o Senhor nos desafia a esse tempo, a ganhar vidas, a falar do teu amor. Espírito Santo, vai jogando por terra todo impedimento, tudo aquilo que se levanta, papai, que tenta nos impedir de falar da tua palavra, Senhor. Irmãos, eu quero te desafiar a fazer essa oração, falar: Senhor, retira todo impedimento, retira tudo aquilo que tem impedido de fazer a tua vontade. Espírito Santo, nós queremos ser uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, pautada na palavra, Senhor. Nós queremos ser um lugar, papai, que abrace o perdido, que cura, que salva, papai. Senhor, nos ajuda. Senhor, não queremos ser como aquela árvore infrutífera. Não queremos ser como aquela árvore que o Senhor passou, mas não tinha fruto, só tinha folha. Meu amado, se hoje o Senhor passar pela minha vida e pela sua vida, o que Ele vai encontrar? Folhas ou frutos? Senhor, nos ajuda. Nós somos transformados de glória em glória a partir da manifestação do Teu Espírito na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem nos impedido de frutificar, de ser uma referência nesse tempo, em nome de Jesus, que saia e caia por terra das nossas vidas, da nossa mente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e eis que tudo se faz novo. Senhor, traz um novo, uma nova mente, um novo coração, um coração que ama os perdidos, um coração que é capaz de fazer o que o samaritano fez, parar, se aproximar, cuidar, investir, papai. Senhor Jesus, que nesse tempo, nessa semana, possamos ter uma atitude prática, papai. Eu creio, meu amado, que o Senhor vai colocar pessoas no teu caminho para que você manifeste o amor de Deus. Eu creio que nesses dias o Espírito Santo vai apresentar pessoas que você precisa falar da graça do Senhor para essas vidas. Comece a se preparar, busque a santificação para que você seja o arauto poderoso da presença do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Aleluia.